Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja em cada coração. E nesta noite eu convido você a refletir juntamente comigo numa passagem bastante conhecida que se encontra no Salmo 37, o versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o tema da nossa mensagem nesta noite é vivendo na dependência de Deus. Há alguns tipos de comportamentos, estilos de vida, que não condizem com o princípio apresentado pelo salmista. Por exemplo, o imediatismo, o fato de querermos as coisas instantaneamente, sem espera, em curto espaço de tempo ou sem espaço de tempo. Em tempos de informações adquiridas em um clique, trabalhos realizados através do copiar e colar, esperar, ter paciência, está fora de contexto. E um outro tipo de comportamento ou estilo de vida que não condiz com o princípio apresentado pelo salmista é a ansiedade. Sentimento que é angustiante, um sentimento de preocupação que nos impede de confiar plenamente em Deus. A ansiedade, ela destrona Deus de nossas vidas. Vida essa que passa a ser conduzida pelas circunstâncias e preocupações. E um outro comportamento ou estilo de vida que não condiz com o princípio apresentado pelo salmista é a autossuficiência. O fato de achar que fazemos as coisas por nós mesmos, por nossa capacidade e habilidade, sem depender de algo ou alguém. Nós estamos em um contexto que nos leva a refletir sobre o imediatismo, a ansiedade e a autossuficiência. E esses comportamentos ou estilos de vida naufragam nos nossos dias, pois no que se refere ao contexto da pandemia que nós vivemos, as coisas não acontecem no tempo que queremos, nos deparamos com a nossa insuficiência e a ansiedade só contribui para fazermos previsões catastróficas, caóticas. E através deste salmo, o salmista e rei Davi, ele tenta passar o conhecimento, o princípio da dependência e confiança em Deus. Conhecimento e princípio adquiridos, alcançados por árduas experiências. E o propósito principal do salmista, neste salmo, é encorajar o povo de Deus a continuar a confiar em Deus, apesar das injustiças, apesar das adversidades, apesar das decepções. E o rei Davi, ele expõe algo prático. Ele ajuda o povo de Deus a lidar com situações difíceis, adversas, e lhes garante que toda essa adversidade é temporária, é passageira. E dos versos 1 ao 11, onde o versículo 5 está inserido desse Salmo 37, esta perícope, este trecho, ele exorta o povo de Deus a esperar com confiança em Deus. Em outras palavras, viver na dependência de Deus. Nesta noite, vamos refletir justamente nisso. Viver na dependência de Deus implica em primeiro lugar, entregar nosso caminho a Deus. E o Salmo começa: entrega o teu caminho ao Senhor. Ainda no Salmo 55, versículo 22, a partir desta passagem, diz: o mesmo salmista, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Entregar ou lançar o cuidado a Deus é desprender-se do jugo, da carga, das preocupações, da ansiedade, do imediatismo, da autossuficiência, crendo que Deus cuida e sustenta. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o termo aqui empregado pelo apóstolo, o termo lançar, a preocupação sobre Deus, é parar de se preocupar e depositar a confiança em Deus. É deixar de lado as preocupações e confiar totalmente nele. É como se nós tivéssemos uma caixa enorme, cheia, abarrotada de decepções, perdas,
dúvidas, questionamentos, dificuldades, problemas. E pegássemos esta caixa e diante de Deus disséssemos: toma, Senhor, eu nada posso fazer com esta caixa. É um fardo para mim. Toma, eu te entrego. Cuida de mim. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado, sim, de nós. Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, com seu grande amor, tem cuidado. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado. E a palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. E quando nós entregamos o nosso caminho, a nossa preocupação, como orienta também o salmista, e o caminho no texto possivelmente se refere ao destino, ao futuro, o qual somos incapazes de conhecer. E quando nós entregamos o nosso destino, o nosso futuro, o nosso caminho, as nossas preocupações a Deus, nós evidenciamos que dependemos dEle. O nosso destino, o nosso futuro, ou seja, o nosso caminho, nós podemos até planejar, projetar, mas fazer acontecer, isso é outra coisa, porque nós somos incapazes de controlar o futuro. O futuro ele é desconhecido para nós. Gosto muito de uma passagem que se encontra na carta do irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 4, dos versos 14 ao 16, que diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar
no que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. A palavra de Deus nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho a Deus, o teu futuro, o teu destino, mas também as tuas preocupações, os teus cuidados, os teus problemas. Não deixe que as preocupações com o futuro, pós-pandemia, sobrecarregue o teu coração. Entrega teu caminho, entrega teu futuro ao Senhor. E viver na dependência de Deus implica também em confiar em Deus. E o Salmo 37, versículo 5, que nós lemos, diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confiar em Deus é a convicção que o Senhor cuida de nós melhor do que nós mesmos. Vejamos as exortações do salmista quanto à confiança que devemos ter em Deus. Seria bom se você estivesse com a sua Bíblia aberta para acompanhar. No versículo 3, a parte A, ele diz: confia no Senhor. No versículo 7, na parte A, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. No versículo 34, a parte A, ele fala: espera no Senhor. No versículo 40, a parte A, ele fala: o Senhor os ajudará e os livrará. Confia em Deus. Confia em Deus. Deus conhece a tua vida, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece o teu sofrimento e, segundo a sua soberana vontade, Ele agirá. Está difícil? Está desanimador? Não deixa de confiar em Deus. Ele tem coisas muito mais elevadas para nós. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, viver na dependência de Deus implica em confiar nele. Mas ainda, viver na dependência de Deus também implica em saber que Deus fará todo o necessário, como diz o salmista, no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E existe uma relação definida entre Deus e a alma confiante. O ato de confiar em Deus, Salmo 37, versículo 3. O ato de deleitar-se no Senhor, Salmo 37, versículo 4. O ato de entregar o caminho ao Senhor, Salmo 37, versículo 5. O ato de descansar e esperar no Senhor, Salmo 37, versículo 7. Evidencia uma relação de dependência em Deus. E essa dependência resulta no cuidado e controle de Deus nas nossas vidas. E a confiança em Deus, o prazer em Deus, a entrega a Deus, o descanso e espera em Deus resulta na realização do desejo do nosso coração. Porque os nossos desejos, eles estarão alinhados com o do Senhor. E no versículo 4, a parte B, o salmista diz: e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E eu repito, a nossa confiança em Deus, o nosso prazer, o nosso deleite em Deus, a nossa entrega a Deus, o nosso descansar e esperar em Deus resulta, diz o salmista, uma herança permanente, como está escrito no versículo 18, a parte B, a sua herança permanecerá para sempre. E a nossa confiança em Deus, o nosso deleite, o nosso prazer em Deus, a nossa entrega a Deus, o descanso e espera nele resulta, diz o salmista, no suprimento das necessidades em meio à escassez. No versículo 19 ele diz assim: não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. A nossa confiança em Deus, o nosso prazer em Deus, nossa entrega a Deus e o ato de descansar e esperar em Deus resulta, diz o salmista, em ser erguido caso caiamos, como está escrito no versículo 24, ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E a nossa confiança em Deus,
Nosso prazer em Deus, a nossa entrega a Deus, o ato de descansar e esperar em Deus resulta em uma descendência abençoada, diz o salmista, no versículo 26, a parte B. A sua descendência é abençoada. A nossa confiança em Deus, o nosso deleite, o nosso prazer em Deus, a nossa entrega a Deus, o nosso descanso e espera em Deus, resulta, ainda diz o salmista, em ser fortalecido em dias de angústia, como está escrito no versículo 39, a parte B. Ele, Deus, é a sua fortaleza no tempo de angústia. E ainda o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 64, versículo 4, ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Jesus, ele ratifica esse princípio do cuidado de Deus em nossas vidas, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 33, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, as coisas espirituais, e todo o necessário. Ele continua: vos será acrescentado, vos será concedido. Portanto, entrega, como o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não te afliges por causa dos prognósticos de caos, por causa de dias difíceis. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Porém, em uma salvação eu creio. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva esse amor. Creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito
em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. E se você está vivendo controlado pela ansiedade, pelo imediatismo, pela autossuficiência, eu quero terminar com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. E o Senhor Jesus, ele nos diz algo nesse texto que derriba toda a ansiedade, autossuficiência e imediatismo que nos controla. Quando ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o vestido, que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não vales vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, coisas necessárias, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, os seus próprios desafios, as suas próprias dificuldades. Que Deus nos abençoe.